Olá, criptomaníacos! Na década de 60, cerca de 7% da renda de um americano médio era proveniente do Estado. O Estado contribuía com 7%. Agora, após todo esse período de lockdown, isso aumentou para 30%. 30% da renda de um americano é proveniente do Estado. Isso significa que a nossa dependência com relação aos políticos e ao Estado está aumentando a cada ano que passa. E a forma que a população e a mídia enxergam isso é que o Estado está nos salvando, porque sem ele nós não teríamos renda para sobreviver. E é em meio a tudo isso que a gente entra num novo ciclo de lockdown e de auxílios emergenciais. Será que essa realmente é a solução? Vamos falar sobre isso logo após a vinheta. Enquanto o Bitcoin permanece dentro daquela faixa dos 45 mil dólares até os 50 mil dólares, a gente vai debatendo sobre outros temas. Mas você não esquece de deixar o like no vídeo. Você aí mesmo que nunca aperta o like, chegou esse momento, hein? Clica no like e quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Vamos começar o vídeo analisando algumas notícias que saíram recentemente, como por exemplo essa aqui. 8 estados brasileiros impõem toque de recolher e Distrito Federal decreta lockdown. Eu sei que muita gente lê isso e pensa, poxa, o Estado está cuidando de mim, né? Está evitando que eu pegue uma doença. Então o Estado é muito bondoso, o Estado é caridoso, está ajudando as pessoas. Mas se esse lockdown não funcionou da primeira vez, a gente já está aí há um ano nesse processo de lockdown, de abre e fecha, por que eles continuam fazendo a mesma coisa? Uma pessoa um pouco mais inocente pode achar que o Estado está cuidando dela. O Estado está fazendo isso para o meu bem, para que eu não pegue uma doença. Sendo que você nunca foi obrigado a sair na rua. Você sai se quiser. Se você tem medo de pegar alguma doença ou qualquer outro medo, você permanece em casa com ou sem Estado. Você não precisa do Estado para te proibir de ir para a rua. E alguém um pouco mais atento vai perceber o real motivo disso voltar a acontecer. Para entender, vamos passar para outras notícias. Bom, a gente já vem nesse processo de lockdown ao redor do mundo, né, de fechamento de comércio, de proibição de trabalho e tudo mais, há algum tempo, e agora começam a sair as notícias do que já foi falado aqui no canal na época que isso começou. Está aqui. Desemprego na Covid supera o pior da mais longa recessão. Desocupação de 13,5% em 2020 bate o recorde estabelecido na crise de 2014 e 2016. Ou seja, a gente atinge a pior taxa de desemprego da história. Não somente isso, como também aumentam projeções para inflação e câmbio em 2021, mostra o próprio Banco Central. Então, o Banco Central tomou as medidas como impressão de dinheiro para salvar a população, né, porque o Estado é muito bondoso, e agora a gente tem um problema aí de inflação e de câmbio. O câmbio também é um problema porque os produtos importados começam a ficar mais caros. Então, a pessoa ela fica desempregada, ela tem menos dinheiro, o dinheiro que ela possui de reserva passa a valer menos graças à inflação e produtos no mercado que são importados ou que têm alguns componentes importados também ficam mais caros devido ao câmbio. Com esse combo de destruição que você tem, essas pessoas se tornam dependentes do Estado. E aqui está a real intenção do Estado ao fazer lockdown ou qualquer medida restritiva desse tipo. Ele não está fazendo isso para salvar sua vida ou salvar vidas, como o Estado quer vender. Ele está fazendo isso para gerar uma maior dependência por parte da população. E se você é dependente de alguém, você se torna mais crítico ou menos crítico a essa pessoa? Pensa aí, vamos lá. Você depende de uma pessoa para sobreviver, tá? Essa pessoa te dá comida, essa pessoa te dá água, essa pessoa te dá saúde, essa pessoa te dá educação. Você vai criticar mais essa pessoa ou menos? Claro que menos. Você depende dessa pessoa. E essa é a intenção do Estado. Na hora que ele torna pessoas dependentes dele, ele ganha apoio.
E claro que tudo isso coincide justamente no momento onde o Estado vinha perdendo força. As pessoas começavam a ser mais críticas com relação ao Estado graças à descentralização de informação. Ao invés de você depender da notícia que vem da mídia tradicional, das emissoras de TV, qualquer pessoa agora consegue se informar de forma descentralizada, seja assistindo a um vídeo de YouTube, seja nas redes sociais, trocando ideias com outras pessoas. Então ficava difícil colar o discurso estatista da mídia, né? O Estado é bom, precisamos de mais Estado. Então, o Estado vinha perdendo força. E qual é a forma de você resgatar essa força? Gerando dependência. Pessoas que precisam do sistema estatal, que precisam do dinheiro estatal. E como de costume, eu vou comprovar o que eu estou afirmando aqui utilizando gráficos oficiais. Aqui na tela vocês estão vendo um gráfico que mostra a transferência de recursos para pessoas por parte do Estado. Então, isso aqui é o dinheiro que o Estado diretamente envia para as mãos dos americanos, tá? Isso aqui é um dado dos Estados Unidos, já que a gente não encontra dados com tanta facilidade no Brasil. E o que vocês percebem aqui é um gráfico onde essa linha azul aqui, que é a transferência de dinheiro por parte do Estado, só vai aumentando com o passar do tempo. Aqui vai desde o ano 2000 até o ano 2021. Notem que ele vem subindo com uma certa constância e chega aqui justamente agora, né, em 2020, quando a gente viu aí a tal da pandemia. O que acontece com esse gráfico? Dispara. O Estado agora dando muito mais dinheiro para as pessoas. E você pode pensar o seguinte: nossa, que coisa boa, né? O Estado está ajudando as pessoas. Mas essa é a pegadinha, é justamente o que o Estado quer. Passando para o próximo gráfico, isso fica mais claro. Aqui nesse gráfico vocês têm a renda das pessoas e a transferência de dinheiro por parte do governo. A renda das pessoas é mostrada no gráfico como esta faixa azul, enquanto a transferência de dinheiro, a parcela que o governo dá para as pessoas, é essa faixa vermelha. Notem que lá na década de 60 e 70, a faixa vermelha, que é o dinheiro proveniente do Estado, era muito pequena. Dentro de uma família, quase todo o dinheiro dessa família, o dinheiro que a pessoa tinha, vinha pelo esforço próprio. Ela trabalhava, conseguia o seu dinheiro e somente uma pequena parcela aqui vinha por parte do Estado. E com o passar do tempo, a gente vê essa faixa vermelha ficando cada vez mais significativa, até um ponto que a gente chega aqui em 2020 e você vê um grande alargamento dessa faixa vermelha, ou seja, o Estado tendo um papel ainda mais fundamental, mais vital dentro da renda dessas famílias. Mas vamos analisar isso com números mais precisos. Então, vou trazer esse outro gráfico aqui, que ele mostra o percentual da renda das famílias que vem do governo, tá? Quanto é isso? Qual o percentual que representa na renda de cada família? Então, vocês percebem que lá na década de 60 era cerca de 7%, tá? Só para mostrar aqui, esse eixo do gráfico é 0 aqui, 5%, 10%, 15%, 20% e assim por diante. Então, aqui na década de 60, ficava ao redor de 7%. 7% do dinheiro de uma família vinha do Estado, ok? Então, era uma parcela bem pequena. Aí acontece na década de 70 algo chamado choque Nixon, que foi o fim do padrão ouro. Lembrem, o dólar tinha lastro no ouro, então existia um lastro ali, dólar-ouro, que na década de 70 o presidente Nixon removeu, acabou com esse padrão ouro, gerando o quê? Inflação. O dólar começou a perder valor. E é justamente na década de 70 que acontece o seguinte: a gente passa dessa dependência aqui de 7% do Estado para uma faixa acima dos 10%, mais ou menos aqui 13%, tá? Então o que acontece? 13% da renda dos americanos agora vem do Estado. Dobrou, notaram? Saiu dos 7% e foi para 13%. Aí fica nessa faixa aqui entre 10% e 15% por um bom tempo, ó, década de 70, década de 80, década de 90, chegamos aqui em 2008. O que acontece em 2008? Aquela crise dos imóveis, crise imobiliária nos Estados Unidos, que se transformou numa crise mundial. E é justamente em 2008 que a gente vê
esse percentual da renda aqui, que já estava em 13, 14% proveniente do Estado, subir aqui para a faixa de 18%. Então, mais uma vez, um salto, uma maior dependência do Estado. As pessoas agora têm 18% da renda vindo do Estado. Beleza, continuamos nessa faixa entre 15% e 20% até aqui 2010, 2015, chegamos em 2020 com a tal da pandemia, que o Estado gera um lockdown e aí olha o que acontece com esse gráfico. Sai aqui dos 18% que a gente tinha falado, né, e dispara até acima dos 30%, ou seja, praticamente 1/3 do que os americanos têm de renda atualmente vem do Estado. Depois teve uma queda, mas vocês percebem que no momento continua acima de 25%. Então, mais de 1/4 da renda do que os americanos recebem vem do Estado. Os americanos se tornam dependentes do Estado nesse momento. E sendo dependentes do Estado, eles vão ser mais críticos ou menos críticos ao Estado? Como a gente falou no início do vídeo, eles se tornam menos críticos. As pessoas enxergam o Estado como salvador, como um Deus, como uma entidade que provê tudo que a gente precisa. Uma espécie de pai, né? É o meu pai que está me dando comida, me dando educação, me dando tudo que eu preciso para sobreviver. Algo que vinha sendo perdido com o passar do tempo. Você pode continuar enxergando o Estado como algo positivo. Poxa, o Estado está salvando as pessoas, né? Se 30% da renda dessas pessoas é proveniente do Estado, então o Estado é algo bom. Sem o Estado, essas pessoas estariam passando dificuldade. Correto? Errado. O que temos em comum em todos esses momentos onde aconteceu um aumento da dependência do Estado? Esses momentos foram causados pelo Estado. Vamos analisar? O primeiro aumento aconteceu aqui na década de 70, correto? Quando a gente viu essa dependência subir de 7% da renda para cerca de 14% da renda, ou seja, dobrou. E o que aconteceu na década de 70? Como eu falei, foi um presidente americano, o Nixon, que acabou com o lastro no ouro, gerando inflação. E é isso que leva as pessoas a dependerem mais do Estado. Então, o Estado gerou um problema e depois se vendeu como a solução desse problema, né? Imprimindo dólares e entregando para as pessoas. Então, note, você não precisava do Estado. O Estado gera um problema para se tornar mais necessário. Passamos mais para frente, chegamos aqui em 2008, onde essa dependência subiu aqui dos 14% até os 18%. E o que aconteceu? Foi um momento onde o Estado deixou claro para os bancos que resgataria qualquer um de problemas financeiros, gerando um incentivo para que os bancos agissem de forma imprudente. Então, eles alavancaram a venda de imóveis, qualquer pessoa conseguia financiar, refinanciar imóveis nos Estados Unidos, gerou aquela bolha absurda e a crise de 2008. Então, todos entraram em crise, as pessoas passando necessidade. E qual foi a solução do Estado? Resgatar os bancos, pegar dinheiro da classe média, pegar dinheiro da população para salvar banqueiros, para salvar pessoas mais ricas. Como resultado disso, o povo ficou ainda mais pobre e ainda mais dependente do Estado. E o que a gente viu na mídia foi que o Estado é o salvador. O Estado nos salvou de uma crise do capitalismo, correto? Mais uma vez, esse discurso, o Estado gera um problema e depois ele sai como herói. Por fim, chegamos na crise de 2020 e o que aconteceu ali? Claro, a gente teve uma doença, a doença é algo sério e algo que deve ser combatido, as pessoas devem ter cuidados, mas o vírus não faz lockdown, o vírus não proíbe ninguém de trabalhar, isso é feito pelo Estado. Os estados fecharam todo o comércio, proibiram pessoas de trabalhar, teve uma queda na renda, um aumento do desemprego e, adivinhe, as pessoas se tornaram novamente dependentes do Estado, que agora cria esse sistema de auxílio emergencial que não acaba nunca. Mais uma vez, a mídia e o povo em geral enxergam o Estado como salvador, como santo, né? Se não fosse o Estado, estaríamos todos mortos. Ao ponto da gente ver o ex-presidente, né, o ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fazer o seguinte: ao defender Estado, Lula diz:
Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Olha essa afirmação. Não sei se vocês lembram disso, né? Já faz um tempo, isso foi em maio do ano passado. Vamos rever aqui o que o Lula falou na época. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode resolver isso. E vocês acabam de assistir um dos raros momentos onde um político foi honesto. Essa realmente é a visão do Estado. Eles deram graças a Deus que apareceu um vírus, porque as pessoas se tornam mais dependentes do Estado. E é isso que o Estado quer, pessoas dependentes. E existe um calinho ali que incomoda muito o Estado, chamado classe média. A classe média é a classe social mais anárquica, é a classe social mais combativa com relação ao Estado, porque é quem paga todas as contas. Eu vou te explicar como isso funciona. A gente tem a classe rica, o 1% ali, que domina absolutamente tudo, que é protegido pelo Estado, tá? É o maior defensor de Estado, são justamente os mais ricos. Ali é a nata do socialismo mundial. E por quê? Porque essas pessoas querem manter o seu status de rico. E como você faz para garantir que você vai continuar sendo rico? Não permitindo que quem é mais pobre, quem vem de baixo, consiga tomar sua posição. Então os mais ricos se aliam ao Estado, no que a gente chama de capitalismo de Estado, exigindo regulamentação que impeçam as empresas menores e os mais pobres de competirem com quem está em cima. Então esses mais ricos defendem o quê? Muita tributação, muito imposto. Por quê? Porque eles já estão no topo. Eles não ligam de pagar 30%, 40%, 50% de imposto, porque eles vão se manter ricos. Já quem está vindo de baixo, com uma carga tributária tão alta, não consegue atingir o topo, não consegue competir com os mais ricos. Provavelmente quebra no caminho, assim como diversas outras regulamentações que impedem com que os mais pobres consigam subir. Não só isso, como eles também ganham um subsídio estatal. O próprio Estado dá subsídio, dá dinheiro para essa parcela mais rica aqui, para essas empresas que estão no topo do mercado. E é por isso que você vê essas grandes empresas fazendo doações políticas. Eles bancam a campanha eleitoral e depois o Estado mantém essa parcela mais rica no topo social. Então a gente já sabe que a classe mais rica apoia o Estado. Qual é a outra parcela que apoia também o Estado? A classe mais pobre, aquela classe que é totalmente dependente do Estado, por meio de Bolsa Família, auxílio emergencial, tudo de forma gratuita, né? O Estado vai lá e provê para essas pessoas, claro, com qualidade lamentável, mas as pessoas pensam o seguinte: se não for o Estado, se eu não receber isso do Lula, ou seja lá de quem for, eu vou morrer de fome. As pessoas realmente precisam disso. Então, essa parcela vai defender o Estado, porque ela depende mais do Estado do que as outras. Agora, quem banca essa farra? Quem banca o subsídio da classe mais alta, dos ricos, e também o subsídio da classe mais baixa, que recebe Bolsa Família, auxílio emergencial? A única faixa que sobrou, que é classe média. A classe média banca as outras duas. E é justamente por não receber nada do Estado, e sim pagar para o Estado, que a classe média combate o Estado. Ela olha para o Estado como algo maligno, que é a realidade. É alguém que está te roubando para dar para os outros, mesmo se você não concordar com isso. Inclusive para coisas políticas, para apoio ao Estado. Então você fala, eu estou dando dinheiro para o político se eleger? Tá maluco? Eu não quero isso. Então a classe média é um perigo para o Estado. É a única classe que combate. É a única classe que é mais anárquica, que quer ver o Estado cair, o Estado diminuir de tamanho. E se a classe média é um risco para o Estado, o que vocês esperam enxergar dentro de países socialistas? Uma classe média grande ou uma classe média cada vez encolhendo de tamanho?
Justamente, você espera que ela reduza, que ela encolha de tamanho e se torne cada vez mais insignificante, mantendo ali um estado onde você vai ter uns poucos muito ricos e um grosso da população muito pobre, sem classe média praticamente. Vamos analisar agora, então, um gráfico que mostra o tamanho da classe média em cada país do mundo. Está aí na tela para vocês, vocês percebem o seguinte, nesse gráfico a gente tem aqui o percentual da classe média, tá? Vai aqui de 30% até 80%, tá? Isso aqui mostra o percentual da classe média dentro do país, e no eixo de baixo você vê ali a média de renda desta classe média no país. Aí vamos pegar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está aqui. O que indica isso aqui? Bom, os Estados Unidos é o quarto país aqui nesse gráfico do tamanho da renda da classe média, ou seja, é uma classe média rica, né? Recebe muito dinheiro. Está atrás aqui somente de Luxemburgo, Noruega, enfim, países bem ricos. Então, os americanos da classe média recebem um bom dinheiro. Mas vocês percebem que eles estão bem baixo aqui neste eixo que mostra o percentual da classe média. Ou seja, somente aqui cerca de 50% dos americanos hoje estão fazendo parte da classe média. E esse é um nível, como vocês podem perceber nesse gráfico, de países socialistas. Então, os Estados Unidos, que já esteve aqui em cima, acima dessa linha média aqui, hoje ele está afundando, ou seja, a sua classe média está derretendo, está se tornando cada vez menos relevante e está no mesmo nível de países como China, Turquia, Rússia. E olha o Brasil aqui também. O Brasil está logo ali nos 45%. Então, os Estados Unidos, que já teve uma classe média pulsante, dominante, está encolhendo. A classe média americana está ficando menos representativa com o passar do tempo e se aproximando perigosamente de países socialistas, porque esse é o interesse do Estado, é tornar a classe média insignificante. Assim o controle vai ser total. Você vai ter somente muito ricos, muito pobres, todos apoiando o Estado, que é o que a gente vê em países socialistas como Rússia, China e até mesmo o Brasil. Então, quanto mais socialista for um país, mais fraca será a sua classe média, menor será a sua classe média, justamente para não conseguir combater o Estado, combater o governo. Eles vão acabar apoiando, porque você é totalmente dependente do Estado nesses locais. E é em meio a esse cenário de dependência estatal que sai a notícia de que o Biden, lá nos Estados Unidos, aprova o plano de 1,9 trilhão de dólares para dar estímulo, né? Fazer cheque aí de auxílio emergencial para a população, tornando essas pessoas ainda mais dependentes, né? Força lockdown novamente, tira a renda dessas pessoas e o Estado agora, salvador da pátria, vai dar 1,9 trilhão. Na verdade, ele está dando dinheiro da própria população, está tirando da classe média, como eu falei, que é a intenção do Biden e do governo americano, ou seja, vamos matar a classe média, tornar a classe média classe pobre, as pessoas vão ser dependentes do Estado e vão defender o Estado, no caso aqui, o partido do Biden, né? Então, essa é a realidade, é isso que o Estado quer fazer, que é matar a classe média, tornar a classe média mais pobre e mais dependente do Estado para ganhar apoio. E não achem que isso acontece somente nos Estados Unidos. Isso é um plano geral, tá? Acontece em qualquer país, como, por exemplo, no Brasil, onde hoje sai aí o Auxílio Emergencial 2021. Benefício volta em março, ou seja, esse mês, com parcelas de R$ 250, diz Bolsonaro. O Bolsonaro tem uma vantagem com relação a políticos tradicionais. Ele foi contra o lockdown. E isso mostra, pelo menos, algum caráter de algum parasita. Ele foi contra o lockdown, mas já que foi obrigatório no Brasil, fizeram lockdown, estão fazendo novamente, as pessoas dependem de auxílio e vai lá o Estado dar o tal auxílio emergencial, tornando essas pessoas mais dependentes do Estado. Mas será que existe uma solução para isso? Será que você consegue escapar desse sistema nojento que eu estou mostrando aqui para vocês? Bom, é difícil, mas sim, é possível. Graças à tecnologia, a gente consegue reduzir a dependência do Estado. Hoje é muito difícil você escapar disso aqui, porque você é dependente da moeda estatal. Então, o governo, o Estado, sendo mais claro, mais preciso, né, sabendo que você depende do dinheiro que ele cria e que ele gerencia,
Ele simplesmente mexe com esse dinheiro para conseguir controlar a sua vida. Se você consegue escapar da moeda estatal, você é menos dependente do Estado, você evita esse tipo de dano na sua vida. E é por isso que existe o Bitcoin. Mas nem Bitcoin você precisa ter formas de receber e de ter dinheiro em outra moeda que não seja a moeda somente do seu país. Então, se você consegue ter parte do seu dinheiro em dólar, por exemplo, você evita o risco de estar posicionado 100% em reais, dependendo aqui da maluquice de um governante, como, por exemplo, imprimir dinheiro para dar auxílio. Você deixa de bancar aquela parte mais rica e aquela parte mais pobre, tá? Isso é necessário para você se salvar. Então, qual é a minha dica aqui? Tente, de alguma forma, receber parte do que você tem de salário em outras moedas, ou pelo menos converter o mais rapidamente possível para outras moedas, de preferência o Bitcoin, mas caso você não queira Bitcoin, que seja o dólar, que seja outra moeda mais segura do que a moeda que a gente tem hoje aqui no Brasil. E fica muito mais fácil fazer isso para quem escolheu profissão como, sei lá, programador. Um programador, ele não depende de receber em reais ou de ter clientes dentro do seu país, não precisa trabalhar no Brasil. Ele pode prestar serviços para americano, ou para russo, ou para qualquer outro país, receber em outra moeda. Pode receber em Bitcoin, pode receber em dólar. Enfim, ele consegue escapar desse sistema perverso aqui. Outra coisa que, na minha visão, é essencial atualmente é você possuir outra cidadania, para você não ser dependente somente de um país, somente de uma fazendinha de gado. Porque hoje a gente é gado dentro de uma fazenda com uma fronteira imaginária chamada Brasil. E se um lunático, se um maluco resolve acabar com a moeda, ou gerar uma inflação maluca, ou fazer você, classe média, pagar todas as contas, o que você faz? Nada, senta e chora. Mas se você tiver uma outra cidadania, significa que você pode se mudar para um outro país. O seu risco diminui. Nesse momento, eu estou num processo de tirar minha cidadania portuguesa, vou tirar também da minha esposa e da minha filha, justamente para reduzir esse risco. No caso de um colapso aqui no Brasil, no caso de um problema mais grave, eu tenho um outro país para ir. Inclusive com relação às próprias criptomoedas. Hoje, Portugal não cobra imposto sobre criptomoedas. Olha uma vantagem aí, por exemplo, de você ter uma outra cidadania. Então, é muito importante que você tenha outra opção, que você não fique preso num monopólio de somente um Estado. Isso é muito arriscado no cenário político que a gente vive hoje. Então, tente tirar uma cidadania. Você pode ser neto de italiano, neto de português, neto de espanhol, enfim. Tente tirar. Se não conseguir, a outra solução é comprar uma cidadania, é comprar um passaporte de outros países. Existem ilhas ali no Caribe que vendem esses passaportes, vendem cidadania por cerca de 100 mil, cento e poucos mil dólares. É um valor muito caro, muito alto, mas quem pode é melhor solução do que você ficar preso a somente uma cidadania. Como vocês podem perceber, não é fácil escapar desse sistema aqui, mas desconfiem, tá? O Estado nunca faz alguma coisa para benefício da população. A ideia nunca é essa, é sempre mais perversa e não está na primeira camada, você não enxerga. O problema está bem mais abaixo, como nesse caso do lockdown, onde o povão e a mídia acham que estão sendo salvos pelo Estado, quando na verdade o Estado está somente criando uma dependência cada vez maior. Tudo que o fazendeiro quer é que você seja dependente dele, seja um gado bem mansinho, bem dependente, fique dentro do cercadinho, seja alimentado pelo fazendeiro, o fazendeiro cuida de você, mas lá no final tem um abatedouro e aí, game over. No que depender da Criptomaníacos, eu vou continuar influenciando vocês a migrarem para dentro do Bitcoin, para que não sejam aqui manipulados pelo Estado, que vocês possam continuar questionando o Estado, combatendo o Estado e sendo sempre independentes e livres. Eu espero, de alguma forma, conseguir levar essa mensagem até vocês, para que vocês sejam salvos de um sistema nojento de escravidão moderna que a gente vive atualmente, mas que não vai sobreviver para sempre, tá? Eu dou 30 a 60 anos para isso aqui não existir mais. Quando eu falo não existir mais, não é que não vai existir Estado, mas sim que o Estado vai ser tão opcional quanto pagar dízimo para a igreja, tá? Isso já foi obrigatório numa época, hoje paga quem quer, futuramente eu acredito que o mesmo vai acontecer com o Estado, graças ao avanço tecnológico. Bom, por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima. Dê o like, não vou parar aqui não, hein? Dá o like primeiro. Valeu! Você se importa com a sua privacidade? Use a Status,
um aplicativo de troca de mensagens à prova de censura, descentralizado e 100% privado.